Você já parou para refletir sobre as histórias sombrias e intrigantes encontradas na Bíblia? Prepare-se para uma jornada fascinante enquanto exploramos 6 mortes terríveis registradas nas Escrituras Sagradas. Este vídeo promete revelar eventos chocantes e misteriosos que desafiarão suas crenças e teorias sobre o que realmente aconteceu. Ao longo desta investigação, mergulharemos em narrativas obscuras e enigmáticas, desvendando segredos antigos e descobrindo verdades ocultas que podem surpreendê-lo. Mas tenha cuidado, pois as histórias que vamos compartilhar podem mexer com suas emoções e despertar sentimentos profundos. Por que estas mortes terríveis ocorreram? Qual é o significado por trás delas? Estas são algumas das perguntas que vamos tentar responder juntos. Então, não saia ainda. Fique até o final, pois teremos uma oração especial para aqueles que desejam encontrar conforto e compreensão após esta jornada sombria. Prepare-se para uma experiência que vai desafiar suas convicções e ampliar seus horizontes. Esteja pronto para mergulhar fundo no mistério e na intriga das 6 mortes terríveis encontradas na Bíblia. Agora, segure-se firme e vamos começar esta viagem pelo desconhecido. A verdade está esperando para ser revelada. Espero que este vídeo o encontre em paz e em busca de entendimento sobre os mistérios encontrados na Bíblia. Hoje, mergulharemos juntos em um tema que desperta curiosidade e até mesmo uma pontinha de medo, das 6 mortes terríveis encontradas nas Escrituras Sagradas. Nosso primeiro relato nos leva ao livro de Gênesis, onde encontramos a história de Caim e Abel. 2 irmãos cujas vidas foram marcadas por inveja e rivalidade. A tensão cresce à medida que vemos Caim, tomado pelo ciúme, levantar-se contra Abel e cometer o primeiro assassinato registrado na Bíblia. Uma tragédia que nos faz questionar até onde a inveja e o ódio podem nos levar. Avançamos então para o livro de Juízes, onde encontramos a história de Jefté e sua filha. Jefté, em um momento de desespero, faz um voto precipitado a Deus, prometendo sacrificar a primeira coisa que encontrar ao retornar vitorioso da batalha. O choque e a angústia se instalam quando Jefté percebe que a primeira pessoa a sair ao seu encontro é sua amada filha. Uma história que nos confronta com o peso das promessas e as consequências de nossas decisões impulsivas. Outro relato marcante é encontrado no livro de 2 Samuel, onde lemos sobre a morte trágica de Uzá. Durante a transferência da Arca da Aliança, Uzá estende sua mão para estabilizá-la e é imediatamente atingido por Deus. Um momento de temor e perplexidade que nos lembra da santidade e do poder divino. À medida que avançamos na narrativa, nos deparamos com a história de Ananias e Safira no livro de Atos dos Apóstolos. Um casal cuja ganância e mentira resultam em uma morte terrível diante dos apóstolos. Um lembrete doloroso das consequências de nossa falta de sinceridade e integridade. E não podemos deixar de mencionar a trágica morte de Judas Iscariotes, registrado nos Evangelhos. Após trair Jesus por 30 moedas de prata, Judas se enforca em desespero, consumido pelo remorso e pela culpa. Uma história sombria que nos alerta sobre as consequências devastadoras da traição e da ganância. Por fim, nossa jornada nos leva ao livro de Apocalipse, onde encontramos a descrição das mortes terríveis durante os juízos finais. Um momento de terror e julgamento que nos faz refletir sobre a importância de viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. À medida que exploramos essas histórias, convido-o a refletir sobre o significado mais profundo por trás desses eventos. O que eles nos ensinam sobre a natureza humana, sobre a justiça de Deus e sobre a importância de viver uma vida de retidão e integridade. Continuando nossa jornada pelas 6 mortes terríveis encontradas na Bíblia, vamos nos aprofundar em cada uma dessas narrativas e explorar os detalhes por trás desses eventos marcantes. Começamos com a história de Caim e Abel, narrada no livro de Gênesis. Caim, o primogênito de Adão e Eva, sentiu-se consumido pelo ciúme quando viu que o sacrifício de seu irmão Abel foi aceito por Deus, enquanto o seu foi rejeitado. Esse sentimento de inveja cresceu até que Caim se levantou contra Abel e o matou. O confronto entre os 2 irmãos nos leva a refletir sobre os efeitos corrosivos do ciúme e da inveja em nossas relações pessoais. Passamos então para a história de Jefté e sua filha, registrada no livro de Juízes. Jefté, líder de Israel, fez um voto a Deus antes de uma batalha crucial, prometendo sacrificar a primeira coisa que encontrasse ao voltar para casa se saísse vitorioso. Infelizmente, a primeira a sair ao seu encontro foi sua própria filha.
Jefté foi confrontado com a terrível escolha entre quebrar seu voto a Deus ou sacrificar sua própria filha. Esta história nos leva a refletir sobre a importância de sermos cuidadosos ao fazer promessas e sobre as consequências de nossas decisões impulsivas. No livro de 2 Samuel, encontramos a história de Uzá, que morreu de forma trágica enquanto tentava estabilizar a Arca da Aliança durante sua transferência. Uzá estendeu sua mão para tocar na arca e foi imediatamente atingido por Deus. Essa morte súbita e aparentemente injusta nos leva a refletir sobre a santidade de Deus e a importância de reverenciar sua presença. A história de Ananias e Safira, narrada em Atos dos Apóstolos, nos confronta com as consequências da hipocrisia e da desonestidade. Este casal tentou enganar os apóstolos, retendo parte do dinheiro da venda de uma propriedade, mas acabou pagando com suas próprias vidas. Essa história serve como um lembrete vívido de que Deus valoriza a sinceridade e a integridade em nossas ações. A morte trágica de Judas Iscariotes, após sua traição a Jesus, nos lembra das profundezas do arrependimento e do remorso. Judas, consumido pelo peso de sua traição, enforcou-se, pondo fim à sua própria vida. Sua história nos adverte sobre os perigos do egoísmo e da ganância, e nos lembra da importância de escolhermos o caminho da verdade e da retidão. À medida que continuamos a explorar as 6 mortes terríveis encontradas na Bíblia, é importante adentrarmos ainda mais nos detalhes e nuances dessas histórias antigas que continuam a ressoar em nossos corações e mentes até os dias de hoje. Na história de Caim e Abel, após o assassinato de Abel, Deus confronta Caim sobre seu crime. Caim, por sua vez, responde com uma pergunta retórica: acaso sou eu o guardião do meu irmão? Essa resposta revela não apenas a falta de responsabilidade de Caim pelo bem-estar de seu irmão, mas também sua falta de consciência sobre as consequências de seus atos. A tragédia de Caim e Abel nos ensina sobre as profundezas da inveja e do ressentimento, bem como sobre a importância de cuidarmos uns dos outros e assumirmos responsabilidade por nossas ações. A história de Jefté e sua filha nos confronta com a realidade da promessa feita por Jefté a Deus. Apesar de sua promessa imprudente, Jefté é elogiado na Bíblia como um dos heróis da fé. Sua história nos desafia a considerar os dilemas morais e éticos que enfrentamos em nossas próprias vidas e nos lembra da importância de sermos fiéis aos nossos compromissos, mesmo quando são difíceis de cumprir. A morte de Uzá, enquanto tentava estabilizar a Arca da Aliança, levanta questões sobre a natureza da santidade de Deus e a maneira como ele deseja ser adorado. Embora possa parecer uma punição severa, a morte de Uzá nos lembra da importância de respeitar a presença e os mandamentos de Deus, mesmo quando não os entendemos completamente. A história de Ananias e Safira nos alerta sobre os perigos da hipocrisia e da desonestidade, especialmente dentro da comunidade cristã. Embora seu pecado pareça pequeno aos olhos humanos, Deus leva a sério a integridade e a sinceridade de coração. Sua morte serve como um lembrete de que Deus não pode ser enganado e de que Ele valoriza a verdade em todas as nossas interações. A trágica morte de Judas Iscariotes nos faz refletir sobre o poder do arrependimento e da misericórdia de Deus. Apesar de sua traição, Judas ainda tinha a oportunidade de se arrepender e buscar perdão, mas escolheu o caminho da desesperança e do autocondenamento. Sua história nos lembra da importância de buscar reconciliação com Deus e com nossos semelhantes, mesmo diante das piores transgressões. À medida que chegamos ao desfecho desta jornada através das 6 mortes terríveis encontradas na Bíblia, é importante refletirmos sobre as lições profundas e atemporais que essas histórias nos ensinam. Cada uma dessas narrativas nos confronta com aspectos essenciais da condição humana: a inveja, a impulsividade, a desonestidade, a traição e o arrependimento. Elas nos lembram da complexidade da vida e das escolhas que enfrentamos diariamente. Mas além disso, essas histórias também nos apontam para a bondade e a justiça de Deus. Embora muitas vezes possamos nos sentir perplexos diante das tragédias e dos juízos divinos descritos, podemos confiar que Ele é soberano e que sua vontade é justa e perfeita. No entanto, mais do que apenas reflexões intelectuais, essas histórias nos convidam a uma resposta pessoal e transformadora. Elas nos desafiam a examinar nossas próprias vidas e a considerar se estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus. Elas nos convidam ao arrependimento, à reconciliação e ao compromisso com uma vida de santidade e integridade. Que possamos aprender com os erros e acertos dos personagens dessas histórias, buscando viver vidas que honrem a Deus e sirvam ao próximo.
Que possamos reconhecer nossa necessidade de perdão e graça, buscando sempre a misericórdia de Deus em nossas vidas. Que estas 6 mortes terríveis nos lembrem da importância de vivermos com humildade, amor e compaixão, sempre buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos. Chegamos ao final desta jornada fascinante pelas 6 mortes terríveis encontradas na Bíblia, e agora gostaria de convidá-lo a tomar uma ação importante. Se você se sentiu tocado por estas histórias e deseja continuar recebendo conteúdo inspirador e edificante, convido-o a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desta forma, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, que prometem trazer mais reflexões profundas sobre temas bíblicos e espirituais. Além disso, ao deixar seu like neste vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem poderosa da Palavra de Deus. Cada interação é valiosa e nos incentiva a continuar nosso trabalho de compartilhar conhecimento e inspiração. Por fim, quero convidá-lo a compartilhar sua opinião nos comentários abaixo. Sua voz é importante para nós e queremos saber o que você pensa sobre este conteúdo e como ele impactou sua vida. Então, não espere mais. Inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Juntos, podemos continuar a crescer espiritualmente e aprofundar nossa compreensão da Palavra de Deus. Agradeço imensamente sua participação e espero vê-lo em nossos próximos vídeos.